Glória a Deus, né? Amém. Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 18. Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de nós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. E ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar com o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele lhe respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda as mãos sobre o rapaz, nada me faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até ao dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar? Você que é pai, eu vou fazer uma pergunta para você. Que tipo de pai você tem entregue à sociedade? Né? E aí você talvez me pergunte: o pastor está se referindo a mim? Que tipo de pai que eu tenho sido para a sociedade? Mas eu quero ir além. Né? Que tipo de pais que você está educando? Porque os filhos de hoje vão ser os pais de amanhã, né? E se você dá tudo que seu filho precisa, não escute bem aí, a palavra precisa está enfatizada, né? Deixa eu colocar ela aí entre aspas, né? Porque enfim, aliás, aspas não seria nem a melhor ênfase, né? Porque aspas normalmente dá a ideia de uma coisa diferente daquilo que a palavra quer dizer. Vamos colocar ela em negrito ou sublinhar ela, né? Porque precisa não é o que seu filho quer, né? E muitas das vezes os pais compram, querem e pensam que pode comprar o amor ou a atenção dos seus filhos com coisas materiais.
e aí eles querem justificar muitas vezes a sua ausência com coisas, né? Com dinheiro, ou brinquedos, ou enfim. E saiba que o melhor presente que você pode dar ao seu filho é você estar presente. E quando isso não acontece, além, né, porque a paternidade é algo trabalhosa, né, e a maternidade, enfim, né, estou me referindo aí a ser pai e mãe, mas hoje a ênfase vai estar para você, papai, porque hoje é dia dos pais, né? Então é algo que exige tempo, exige desprendimento, exige algumas vezes renúncia, e então, né, te custa alguma coisa. E nós estamos vivendo um tempo de terceirização, né, da educação e da disciplina. Então, se falta amor, se falta disciplina, se falta presença, e muitas das vezes há uma atitude de ceder, né, sempre que o filho faz chantagem emocional, ou sempre que ele consegue ganhar as coisas com grito, com choro ou a birra, né, você provavelmente está criando péssimos pais, né, que vão replicar essa mesma atitude, e vai criar pessoas egoístas, né, pessoas às vezes mal formadas emocionalmente, imaturas em todos os sentidos, porque vão ser incapazes de prover para outra pessoa, né, aquilo que a pessoa precisa, né? Então, quando ela não encontrar mais a satisfação dos seus desejos egoístas, porque as pessoas muitas vezes entram em relacionamentos para serem felizes, em vez de buscar juntos a felicidade, né? Estou me referindo, não é só para fazer a outra feliz, é importante que você seja feliz, mas é importante que quando você entra num relacionamento, os dois estejam pensando, né, em serem felizes, né, em fazer um ao outro feliz. Então, quando há toda essa questão de comprometimento em todas essas áreas, na disciplina, no amor, né, você está criando, às vezes, pessoas déspotas, né, egoístas, narcisistas, e que muitas vezes vão buscar pessoas para completar a carência dela, né? E aí, quando aquela pessoa não mais a completa, vai buscar outra e outra e outra, e muitas vezes deixando pessoas frustradas, decepcionadas, desapontadas, às vezes tristes no meio do caminho, né? Porque pessoas que não assumem relacionamentos, elas fazem isso, né? E nós estamos vivendo assim, uma sociedade de adultos crianças, né? Pelo menos emocionalmente, né? Por causa de quê? Porque, né, nós muitas vezes temos falhado em ser bons pais. E aí vai para você, papai, né, essa palavra aí, porque eu estava pensando sobre essa questão da paternidade, e eu achei bem sério essa questão da paternidade, porque quando Deus compara o amor dele, né, a um amor aqui terreno, ele compara o amor de uma mãe. Quando ele fala ainda, né, será que uma mãe pode esquecer do filho que ela amamenta, né, de sorte que não se compadeça dele, está lá em Isaías, né? Mas ainda que essa mãe o fizesse, né, eu, né, não me esquecerei de ti. O Senhor é uma promessa de Deus, né? Então, parece que Deus, quando dá o privilégio da mãe, né, existe um ônus, né, que é a dor, né? A dor que já começa muito antes, né? Porque a mulher já sente dores todos os meses por causa de ter esse dom da maternidade, né? Então, mesmo que ela não venha ter filhos, né, ela já sente, né, aquilo que foi falado lá no Éden, né, da questão da dor, já acontece aí todo mês, né? Ela vai pagando parceladamente, né? Então, até que venha, né, as dores que são condicionadas aí ao período da gestação, e a dor maior, que é a dor do parto, né? Mas parece que o fato da maternidade
Esse privilégio do dom da maternidade já vem, né, com esse pacote todo incluso, né, que é essa criação de um vínculo muito forte entre a mãe e o filho que está no ventre, né? E então, queridos, parece que uma forma de Deus dar algo que vai ser protetivo para a criança, né? Porque sendo que o pai, e normalmente, geralmente é o pai que o faz, né, que tem feito nesses últimos tempos, né, que é a questão de abandonar ou não reconhecer a paternidade de seus filhos, né? Então, o filho tem esse privilégio de ter, né, ali salvaguardado o amor da mãe, né, que a mãe não abandona, mesmo que o filho não seja um bom caráter e venha se tornar, por exemplo, um criminoso, ela não deixa de estar lá na cadeia visitando ele sempre, né, porque é algo nato, né, já vem dentro, é um presente que Deus deu, né, a questão aí da maternidade, não só para a mãe, mas principalmente para os filhos, né. Então, só que tem um lado interessante com a questão da paternidade também, que quando um pai é um bom pai, né, ele escolheu ser pai, né, é uma responsabilidade que ele tomou para si. Então, por isso que também, algumas vezes, né, Deus vai fazer também uma comparação com relação ao amor paternal. E claro, o amor de um bom pai. Você vai olhar, por exemplo, o Salmo 103, né, onde Deus vai falar assim, né, assim como o pai se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece daqueles, né, a quem Ele ama. Né? Então, é interessante essa questão de por que Deus escolheu ser pai e não mãe, né? Uma vez que nós entendemos que Deus não está restrito por essas questões relacionadas ao gênero humano, né, da sexualidade, né? Mas Deus escolheu ser pai, né, se identificar como pai, né, porque Deus escolheu amar como pai. E mesmo que, quando você lê na Bíblia, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, né, primeiro ele fala, né, pai, quer dizer, é aquele que normalmente primeiro tem a dificuldade, né, de assumir, né, a sua paternidade, né, que nós temos visto, né. Depois é a mãe, uma coisa mais difícil de acontecer, né, que é essa questão da mãe abandonar seus filhos, né? Mas nós estamos vendo aqueles últimos dias, né, onde as pessoas perderam, né, a capacidade natural de amar. Então nós estamos vivendo tempos onde nós estamos enfrentando, né, a Bíblia fala de fortalezas, né, que tem se erigido aí, o ramo mais avançado mais extremo, né, do feminismo, onde diz que a mãe não tem que a obrigação de educar, criar filhos deveria ser da sociedade, não da mulher, porque, né, enfim, ela tem o mesmo direito que o homem, então, né, ela também não deveria, ou deveria ter o direito de abortar, né? Enfim, isso nós estamos vivendo, essa questão aí muito forte, né, de que o inimigo se levantando através de ideologias, através de vãs filosofias, que a Bíblia chama de sofismas ou fortalezas, né? Só assim mesmo para mudar a cabeça daquilo que é natural, né? Que é o sentimento de maternidade, o sentimento de paternidade, né? Que deveria estar presente já, né? Então, queridos, quando nós vemos aí Deus assumindo esse papel paterno, e muita gente às vezes pensa só na questão de mas eu não tive um bom pai, então vou ter dificuldade de me relacionar com Deus. Nós podemos olhar também para um outro ângulo, que é o quê? Ver o amor de Deus, o amor que cura as feridas deixadas, né, pelo pai não presente, por um pai que, né, não foi um bom pai, né, cometeu abusos
físicos, mentais e às vezes até sexuais, né? Então, nós temos que olhar para esse lado. Deus se identifica como Pai, né, para muitas vezes curar, né? Para mostrar que nós podemos ter um Pai, né? Que bom que as meninas aí, né, na hora do nosso louvor enfatizaram bem isso, né? Que Deus pode ser aquele amor paterno que cura, né? Que, enfim. E aí, queridos, quando eu estava meditando para ver que palavra que eu ia trazer para vocês, né? Primeiramente, já havia me vindo uma palavra, mas que seria mais conselhos que seriam dados de pais para filhos, né? Também seria uma palavra pertinente, porque se a gente quer trazer uma boa palavra para homenagear nossos pais, seria interessante nós ensinarmos os filhos a honrar os pais, né? Mas aí Deus mudou. E aí, quando eu comecei a meditar, esse texto aqui eu preguei no ano passado, né? Foi exatamente, se vocês não lembram. Mas aí eu tomei o cuidado de nem olhar a mensagem do ano passado. Por quê? Porque Deus estava falando outra coisa. Então pode ter certeza que é uma outra ênfase que vai ser dada aqui. Claro, algumas coisas vão ser abordadas, né? Porque é o mesmo texto, né? Mas vai ser dado uma outra ênfase aqui também. E aí nós vemos aí que estamos falando de um pai, né? Que tudo que relaciona-se à paternidade, relaciona-se com essa pessoa, que é Abraão, né? Porque ele foi chamado do pai da fé, né? Porque ele é considerado um patriarca, né, da nação de Israel, né? Porque dele veio Isaac, depois veio Jacó, que veio se tornar Israel, que deu o nome à nação, né? Então, ele é que recebeu a promessa de se tornar o pai de uma multidão, né? E como pai da fé, né, ele é pai de todos aqueles que têm fé. Então nós podemos chamar também Abraão de nosso pai. Já ouviram a musiquinha? Pai Abraão tem muitos filhos ele tem, eu sou um deles, você também. Exatamente. A Bíblia, quem faz essa afirmação é a palavra de Deus, né, que nos conecta a Abraão através, né, da sua fé. Então há um vínculo muito maior do que um vínculo biológico, há um vínculo espiritual, né, a Abraão. Agora vocês imaginam uma pessoa que antes de for ser chamada por Deus se chamava Abrão, que significava pai exaltado. Você imagina quão constrangedor deve ter sido para Abrão ter esse nome, né? O pai dele, vamos chamar ele de pai exaltado, né? Talvez pensando assim, esse meu filho vai crescer e vai ser um bom pai, né? E aí, de repente, Abrão não tem filhos, né? Não sei se o problema era com ele, se o problema era com Sara, né? Provavelmente Sara que eles têm, né? Então, enfim, e aí ele não tem filhos, né? Então imagina as pessoas, como é que é seu nome? Meu nome é pai exaltado. É pai exaltado, quantos filhos você tem? Não tem filhos, né? Imagina que não tem, aquela situação constrangedora, porque era algo constrangedor numa sociedade onde ter filhos, né, era um sinônimo de honra, era um sinônimo, né, de ser alguém, né, honrado na sociedade. De repente você não tem filhos, né? Mas Deus não só o chama, mas faz a ele uma promessa de se tornar pai de multidões. Deus o chama e falou assim: Abraão, né, vai para a terra que eu te mostrarei, e eu vou fazer de você um nome grande, né, e te abençoarei. Que bom, né? Não tive filho, mas Deus vai me abençoar, Deus vai me prosperar, Deus vai fazer com todos aqueles que se levantem contra mim, Ele vai amaldiçoar, todo mundo que me abençoar vai ser abençoado, né? Pelo menos eu vou ser alguém, espiritualmente falando, de projeção, né? É como assim, não casei, mas me dediquei a minha vida a missões, enfim. E Deus de repente fala para ele: não, você vai ser pai de multidões. Aí muda o nome dele de pai exaltado para Abraão,
né, pai de multidões, aí o negócio, né, aí vacalhou tudo mesmo, né? Agora, tá bom, mas né, imagina que você pudesse falar, né, se você tivesse coragem de dizer, não, faz o seguinte, já que você me botou o nome agora de pai de multidões, não dá para fazer isso logo, né, para não ficar mais, porque aí quando chegar aqueles amigos de novo, oi Abraão, como é que tu vai? Não é Abraão mais, agora é Abraão. Abraão, o que significa isso mesmo? Pai de multidões. Meu Deus, né? Aí as pessoas que não devem acreditar muito em Deus, né, deveriam pensar assim, esse cara é sem noção, né? Tem o cuidado de mudar o nome, muda o nome para um nome que em significado é ainda pior. Ele podia falar pai exaltado, mas não, tem um filho, não, que bom ser um pai exaltado, né? Mas agora não, é pai de multidões, aí não tem nenhum filho, né? E Deus ainda demora ainda um bom tempo para cumprir a promessa na vida dele, né? Talvez o constrangimento tenha sido tão grande que é por isso que eles deram jeito de procurar Agar, né? Que era a concubina dele, para tentar cumprir uma promessa que não era essa. Deus havia prometido que através de Sara seria a descendência, né? E aí, queridos, nós vemos aí, apesar da escorregadelas aí que deram a Abraão e Sara, né? Mas Deus havia prometido já, porque quando Deus chamou a Abraão, né, ele creu, e por causa da sua fé, isso lhe foi imputado por justiça. Então, naquele momento, a promessa já havia se cumprido, né? E aí, nós temos muitas coisas a aprender com Abraão. Que bom que Deus o chamou, né? Porque ele se mostrou, após o chamado de Deus, ser uma pessoa de um caráter, se já não era, né? Eu acredito que não era, porque, né, quando Deus chama, né, Deus transforma o caráter dessa pessoa, né? Então, foi um chamado que transformou a vida de Abraão, né? E ali você passa a ver uma pessoa que ouve a Deus. Não foi a única vez que Deus fala com Abraão, né? Já houveram outras vezes por isso que Abraão é identificado como amigo de Deus, né, quem Deus falava, né? E aí você vê na pessoa de Abraão alguém que ouvia Deus. Porque quando Deus nos chama novamente aí no capítulo 22, Abraão, e esse não teve nenhuma dificuldade de ouvir o Senhor, né? Ele disse, eis-me aqui. Você ouve a Deus, papai, né? Nas decisões, nas escolhas que você faz? Pastor, mas como eu ouço a Deus? Isso é uma coisa muito íntima. Se Deus é teu pai, e eu não conheço um pai que não queira se relacionar com seu filho, então a dificuldade em ouvir o nosso pai não é do pai que não está falando, é do filho que talvez não está ouvindo. E como você precisa fazer para começar a ouvir a Deus? Tire tempo para estar com Deus. Eu tenho certeza que se você fizer de coração, Deus não vai deixar de falar com você. Eu te garanto que se você for sincero de coração, Deus não vai deixar de falar contigo, né? Então, como que você começa a ouvir a Deus? Através da sua palavra. Você começa a ouvir a Deus através da oração, né? Há um relacionamento que vai sendo cultivado. E aí você começa a ouvir a Deus. Pode ser uma voz audível. Eu sei de pessoas que já ouviram Deus audivelmente. Mas Deus também pode falar à sua consciência, ao seu coração, ao seu pensamento, né? Então você precisa ouvir a Deus. E seu filho vai entender que você é uma pessoa que ouve a Deus se você dá atenção para aquilo que Deus fala, né? Alguém que fala com Deus perguntando ou esperando de Deus respostas,
né? E que ao mesmo tempo não fica restrito só a revelações que, né, sobrenaturais, digamos assim, né? Mas que lê a palavra e que ora. Seu filho te vê orando, né, de joelhos na sua casa, ou com a Bíblia aberta na cama ou no sofá, né? Eu sei de pessoas que, quando lhe forem perguntadas a respeito de quais eram os hábitos de seu pai, eu conheço crianças que falavam: meu pai e minha mãe. Não, meu pai, ele lê a Bíblia e ora. Pode ter certeza que você vai ouvir a Deus, né? Então, se você quer criar filhos à sua imagem, não geneticamente, né, mas que eles possam ter um bom exemplo no qual se espelhar, né, tenha vida de oração, tenha vida de palavra, né, que pode ter certeza que ele não vai poder falar que você era hipócrita, porque você orava e lia a Bíblia. E se isso, aquilo que você tem lido é verdade na sua vida, ele vai crer que isso funciona, que orar funciona, que ler a palavra funciona. Entende? Outra coisa é que você percebe aí no texto de Gênesis 22, é que Abraão foi obediente, né? Como sempre foi obediente. Deus falou: vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele simplesmente saiu, esperou Deus mostrar novamente. Deus havia falado para ele que ele ia sacrificar no lugar que ele ia mostrar também. Versículo 2 de novo, né? Aí no versículo 3 Deus já tinha revelado para ele, porque diz aqui que ele foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Então provavelmente Deus falou com ele novamente: quero que você vá para tal monte, né? E tudo assim, tudo Deus faz com propósito, né? E ele fez, porque não poderia ser outro lugar, tinha que ser aquele lugar. Por quê? Porque esse monte foi exatamente o monte onde Jesus Cristo foi crucificado, né? Esse veio a ser o lugar, né, que era Salém, né? Depois veio a ser Jerusalém, né? E foi o lugar onde foi nos dada a paz, porque de lá saiu a paz para todo mundo, porque lá foi, né, crucificado a Jesus Cristo para a nossa paz, né, para que por meio do seu sacrifício viesse paz para todo mundo, né? Que bênção, né? Olha só, Deus, porque Abraão tinha dito, né? Deus proverá para si um cordeiro. Deus não permitiu que Abraão sacrificasse seu filho, mas Deus entregou o seu único filho por nós, naquele lugar que ele disse que ia prover, né? Que Deus iria prover, por causa de um servo obediente, que Abraão foi, né? Você é obediente a Deus? Será que seu filho pode ver essa coerência na sua vida, nas suas palavras, nas suas atitudes? Estou falando de perfeição. Nós devemos buscá-la, mas eu sei que a gente não é perfeito. Às vezes a gente vai aumentar o tom de voz além da conta. Às vezes a gente vai ser injusto, disciplinando, muitas vezes além do que deveria, né? Ou às vezes disciplinando simplesmente por um ato de ira, né? E a ira nunca é uma boa motivadora para se disciplinar, né? Por isso eu conheço pessoas que primeiro sentava, falava por que ia disciplinar, aí os filhos, depois de muito falar, agora está calminho, né? Não vai me bater não, mas né? Eu conheço uma senhora, né? Ela ia lá e batia a si mesma. Por que não? Eu estou batendo porque vocês precisam dessa disciplina, né? Não é porque eu estou nervosa, eu não estou mais nervosa, né? E é importante você entender isso, né? Essa questão da obediência, e a obediência aprende com disciplina, né? Embora haja aí uma lei contrária, né, à disciplina física, né, a Bíblia não a extingue de vez, né? Como
Alguns até tentam adaptar a tradução para que ela fique mais, algumas traduções modernas, para que ela fique mais coerente aí com esse mundo moderno, né? Aquele que retém a vara da disciplina, quer dizer, coloca a vara como algo simbólico, né? O importante é que você discipline. A disciplina, né? Falar, mas não pode infringir dor. Querido, essa é a questão, né? Você não pode abusar, né? Mas a criança, né? O adolescente, ele precisa sentir que o que ele fez não pode voltar a ser feito. E que se ele fizer, vai ter implicações. Então, mesmo que você, por exemplo, tire a televisão, tire o celular, né? Deixe ele sem poder jogar, isso vai ser uma privação e vai causar algum tipo, né, de, entre aspas, dor. Né? Por quê? Porque é assim que aprende. Então, tome cuidado em tirar a disciplina totalmente, né, da sua prática como educador, tá? Porque a disciplina é necessária. E isso até os educadores que são contra, né, qualquer tipo de disciplina física, né, eles, né, reconhecem que você precisa de disciplina, tá? Então é importante você entender isso para que seu filho aprenda a obediência, porque a desobediência já vem naturalmente para a criança, tá? Pode ter certeza, isso aí é fato, né? Então, esse espírito livre de querer, né? Que você acha que deve estimular seu filho de ser independente, de pensar por si mesmo, são coisas interessantes, né? Mas não para tudo, né? Se você deseja criá-lo com boas referências, né? Porque se você ensinar que tudo é relativo, ele vai achar que também a palavra de Deus é relativa, como se não existisse absolutos, né? Uma pessoa ao fazer uma afirmação como essa, que não existem absolutos, né? Na verdade, ela já é uma contradição nessa afirmação, porque está acabando de fazer uma afirmação absoluta, né? Então nós sabemos, né, que a palavra de Deus é verdade absoluta. Então que você tem que mostrar isso, mesmo que o mundo diga tudo ao contrário. Porque este espírito libertário já é a natureza do homem. Foi essa a tentação que a serpente ofereceu a Adão e Eva. Olha, né, se vocês querem ficar presos aí naquilo que ele falou para vocês, ou vocês querem conhecer mais, né, conhecer o bem, conhecer o mal, né, conhecer, enfim. E essa tentação, né, de fazer além daquilo que foi permitido, né, é que tem levado muitos aí além, né, dos seus próprios limites. E muitas vezes quebrando esses limites, trazendo prejuízo para si próprio. Que alguém que anda aí a 200 por hora, né, e de repente capota, bate, eu não acho que, né, foi algo simplesmente, poxa, né, uma sorte, né? Não. Pessoas estão quebrando seus próprios limites morais, pessoas que se drogam, e aí vão se drogando até o ponto de ter uma overdose ou trazer prejuízo para o seu próprio corpo. Então Deus estabeleceu limites para o nosso próprio bem. Mas Deus é tão bom que ela respeita também uma outra dádiva, que é a dádiva do livre-arbítrio, da pessoa poder escolher aquilo que ela acha bom, que é bom para a vida dela. Mas muitas vezes, quando você escolhe o que você acha bom, você deixa de viver o melhor de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável. E quando o homem decide aquilo que ele é bom para si mesmo, muitas vezes ele entra em caminhos de morte, né? Por quê? Porque o homem, ele muitas vezes se torna, Deus abençoe, se torna escravo de suas próprias vontades, né? E aí quando ele vê que aquilo está trazendo prejuízo para ela mesmo, ela já se vê escrava.
não consegue mais se libertar dos seus vícios, dos seus maus desejos, dos seus maus pensamentos, né? Então, por isso que nós encontramos saúde espiritual, saúde para o nosso corpo, até saúde para o nosso corpo, na palavra de Deus. Amém? Então, ensine seu filho também a adorar a Deus. Tá? Não seja aqueles, que simplesmente manda seu filho para a igreja, né? Eu lembro de um cartaz, que eu já falei disso aqui, vou repetir de novo, um cartaz que a gente colocou na igreja que a gente estava anterior, antes de vir para cá. A gente já havia recebido alguns cartazes para promover a escola bíblica dominical, né? Aí estava escrito assim: não mande seu filho à escola bíblica dominical. Aí estava embaixo: venha com ele, né? Porque a Bíblia fala que nós não é para ensinar a criança, não é ensinar o caminho, é ensinar no caminho. Quer dizer, tem que estar andando juntamente com ele. Porque seu filho não vai levar a sério você dizer assim: a igreja é uma coisa muito boa, né? Vai lá, né? Porque tem pais que são preocupados, sabe? O que vai ser da minha filha quando ela for adolescente, de repente começar a andar com um rapaz, com outro. Eu quero ver ela na igreja, sendo que você, né? Para o seu filho você age com um padrão duplo. Meu filho, não tem problema, né? Pode pegar uma e outra, não tem problema, né? Porque ninguém acha errado, né? Isso não suja a moral do homem, né? Mas a mulher suja. Então a sociedade ainda continua realmente machista, né? Então, nesse sentido, realmente, negativamente, né? Então, queridos, mostre a sua piedade para o seu filho, né? Porque ele podem dizer qualquer coisa contra a fé, mesmo quando ele estiver afastado. Como eu já conheci gente, ele vai ter pessoas que falaram assim: não, meus pais não. Meus pais levam a sério. Porque tem gente que vai falar mal da fé, vai falar mal do caminho. Mas seu filho vai ver que, não, meus pais levam a sério. Então é algo que é possível de se viver de modo sério, né? Então, mesmo que eu esteja longe, eu sei que a prática da fé ela é possível. Então, por isso que a Bíblia diz que ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele, ainda que, né, dê umas voadas por aí, né? Porque vai lembrar do caminho que foi ensinado e que foi criado. É importante que nós levemos isso a sério. Tem pais que falam assim: né, já começou errado, às vezes se colocando em julgo desigual, né, casando com pessoas que não praticam a mesma fé. E aí, quando tem filhos, e aí um né, de um outro segmento religioso, e às vezes até contrário ao cristianismo: não, eu não vou me impor a minha fé não, porque eu tenho que respeitar a minha esposa ou meu marido, vamos deixar o nosso filho escolher. Está aí a receita para um desastre. Então, né, ensine o caminho que deve andar, ensine a adorar. Os muçulmanos não abrem mão, não, de pegar a sua criancinha, já vestir uma roupinha, né, que é muitas vezes uma roupinha comprida, né, que parece uma saia, né? Às vezes eles não usam no dia a dia, mas no dia de ir para a mesquita, né, que é o Yom Joma, que é o dia, a palavra tem a ver com congregar, tá? Não é bem interessante, né? Que é o dia de se congregar. Então, é o dia que eles vão para a mesquita. E lá vai a criança, né, com um negocinho na cabeça, com uma roupinha dela, com um tapetinho, aprender a fé do pai. Quando a gente estava indo para a Jordânia, né, de barco, de mudança, né, a gente, dentro do barco, a gente viu lá a mãe toda orgulhosa, porque o menino estava recitando o Alcorão, assim, trechos compridos do Alcorão, decorado. E não é um linguajar fácil, não, porque a linguagem do Alcorão é um árabe clássico, um árabe que não é falado no dia a dia, né? Imagine, vamos colocar para vocês entenderem aqui, por exemplo, vou falar dar-se usar. Imagina a criança falando desse jeito. Essa linguagem bíblica mais antiga, mais ou menos isso, pior ainda, tá? Então imagina recitando dessa forma.
E as pessoas tudo admirando, batendo palma. Então, ensine seu filho a adorar a Deus. A gente, às vezes, o diabo pega a gente em umas situações complicadas, né? Porque na hora de ir para a igreja é uma situação complicada, é uma brigaiada para tentar colocar no banho, e aí começa aquela situação que vai trazendo conflito, você chega todo esbaforido, agitado para a igreja, né? Brigou com as crianças, né? Não, tem que ensinar que é algo que tem que trazer prazer, alegria, né? Então, ensinar seu filho a adorar a Deus. Uma das coisas interessantes que ele fala, ele caminha junto. Diz aí o texto que quando eles estavam indo para o monte, no versículo 6, caminhavam ambos juntos. E o versículo 8 também diz, seguiam ambos juntos, estavam juntos. Tem que estar junto, tem que estar presente. Parece algo repetitivo, porque mesmo lá fora, né, vamos falar isso, né? E foi falado muito isso aí por causa de uma campanha que teve por aí, né? Ah, mas o pai tem que estar presente, o pai é quem está presente, essas coisas, né? Então, enfim. Não, realmente, o pai tem que estar presente. É importante que você se faça presente, que crie memórias, né? Mesmo que isso te custe o seu tempo, um pouquinho do seu tempo de lazer, um pouquinho do seu tempo de descanso. Sei que nós estamos vivendo dias agitados, dias difíceis, mas é importante seu filho saber que você é presente. Eu já vi aquela historinha do pai que, infelizmente, por causa do trabalho, não tinha, às vezes, condições, né, de estar tão presente, mas tinha aquela questão que, de manhã cedo, de noite ele ia lá, dava um nozinho na coberta, enfim, né? E de manhã ela sabia que o pai tinha estado por ali, né? Porque havia um nozinho, né, na coxinha da criança, né? Então é importante de alguma forma você se fazer presente. Então, caminhe junto, seja um pai presente. Quando o filho pergunta, né, pai, ele diz, eis-me aqui. Então é importante você estar presente. Ensine teu filho a ter fé, porque quando Abraão diz, Deus proverá para si, e antes ele havia dito outra coisa, ele havia, estou indo com a criança, o servo fica aqui com o jumento, eu estou indo com ele e vou voltar com ele, né? Foi isso que ele deixou entender ali, né? Quando ele disse que iria adorar, né? e que ia retornar, no versículo 5, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. E eu creio, e a Bíblia afirma que isso foi o que aconteceu. Então, por revelação, Abraão tinha certeza que mesmo que ele matasse, Deus ia recobrar o filho dele, porque ele havia prometido que de Isaac seria a sua descendência. Então, como? Ainda que ele virasse pó, né? O Deus que apareceu para ele numa sarça ardente, ele ia dar um jeito de... Desculpa, estou confundindo com Moisés, né? Desculpa aí, né? Ainda que o Deus, né, que apareceu para ele também, né, em outras vezes, né, tem uma experiência, né, onde ele sacrifica e Deus aparece para ele, né, no meio dos sacrifícios que ele oferta a Deus, né? Então, queridos, nós vemos aí em Hebreus capítulo 11, versículo 17 a 19, olha a afirmação que a palavra de Deus diz. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamado a tua descendência. Então, ele sabia disso, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Então a Bíblia diz que ele foi figurado. Por quê? Porque ele já estava deitado sobre o altar. Interessante como Isaac aqui, ele é uma figura de Jesus, né? Porque ele levou a lenha, né? Assim como Jesus levou o próprio lugar onde ele seria sacrificado, né? Que interessante, né? Quantas figuras nós temos aí no Velho Testamento que fazem alusões tremendas, né, às coisas que aconteceram no Novo Testamento. E aí ele ensinou ao filho, além de ter fé, a temer a Deus,
porque ele disse, quando Abraão já estava para sacrificar o seu filho, porque Deus já havia considerado sacrifício feito, porque Abraão não iria parar, né? Então ele disse, não encoste na criança, porque agora sei que temes a Deus, versículo 12. Olha só, né? Deus sabia, mas ele queria que isso ficasse claro, né? Para aqueles a quem essa história fosse contada. Olha, esse homem teme a Deus. Ele foi capaz de sacrificar o seu próprio filho. Quer dizer, ele só não fez porque Deus o impediu, né? Mas já foi considerado obra feita, obra realizada. Então, temer a Deus, né? Que interessante, um homem que temia a Deus. Outra coisa, ensine seu filho a amar a Deus sobre todas as coisas. Agora, Abraão podia muito bem, não, isso não, Deus, entregar meu filho, o filho que o Senhor me deu, de jeito nenhum. Mas ele não negou seu próprio filho. Então, quando a gente fala de amar a Deus sobre todas as coisas, né, por amor a Deus, né, estar disposto a fazer o que é necessário para que a vontade de Deus seja feita. Porque muitas pessoas amando mais, né, a Bíblia fala, né, aquele que não ama mais a sua esposa, ou seus pais, ou seus filhos do que a Deus, não é digno dele. Porque quando as pessoas fazem isso, elas se tornam reféns da pessoa de quem eles amam, sabe? E aí, dão tudo, fazem tudo, e aí, querida, cai numa armadilha, né? Aí eu quero colocar para vocês depois, quando essa mensagem for editada, né, eu vou colocar aqui o testemunho. Não é bem um testemunho, é um caso que ele é um educador e um conferencista, né, chama Rossando. Ele conta, né, que quando ele estava com um amigo dele, num lugar de praia, né, e aí os filhos dele estavam para chegar. Ele falou, Rossando, vamos lá comigo buscar meus filhos no aeroporto? Eu falei assim, que coisa mais, imagina, né, acompanhar os filhos chegando de viagem. Vamos lá comigo. E aí ele levou, esse amigo dele o levou, e aí quando chegam os filhos da Disney, né, cheio de mala, que haviam feito compras, que o pai deu não sei quantos mil para cada um fazer compra, e aí o pai perguntando, como é que foi a viagem, meu filho? Normal, né? Mas que foi visitar lá, né, a tal área e outro tal lugar lá, e como é que estava? Normal, filho, normal, pai, você não sabe como é que é, nós já tivemos lá outras vezes, né? Então aquela cara de entojo, né, cansado e dando fora no pai, né, e ele falando assim, eu sentindo vergonha alheia pelo pai, pelo destratamento, né, do pai que deu dinheiro para eles, né, para eles poderem passear lá na Disney, né. Então ele vindo no carro, aí o pai falando, olha, vamos pegar aqui agora, como as férias não acabou ainda, a gente está indo para tal praia. Aí eles viram, pai, não é só o senhor mesmo, o senhor é uma coisa mesmo, né? Vai levar a gente para uma praia que só tem velho. E aí ele contando, só tem velho lá. Não tem jeito com o senhor mesmo, não. Aí ele falando, e ele virando pro amigo, né, passando vergonha. E aí, moçada, o que você me diz que eles estão fazendo? Né? E aí ele só virando, olha, você, quando você era mais novo, seu pai te deixava fazer isso? Não, eu tive uma vida sofrida, tudo que eu tenho eu ganhei com muito esforço, né? Se eu falasse desse jeito com meu pai me quebrava a cara, né? Então, né, você já está respondendo tudo, né? E aí quando ele contando a história dele, no sertão, aí já vem a história do sertanejo sofredor, fazendo pouco caso, pai.
Aí ele falou assim, olha, então, você já sabe. Aí o pai falou, então tá bom. Bateu a mão no volante com força, né, e disse, então tá tudo confiscado, né? E aí não vão para praia nenhuma mais, vocês vão tudo para casa agora, e tudo que vocês comprou é meu, porque comprou com meu dinheiro. Aí ele, yes, agora sim, né? Está fazendo o que o pai deve fazer. Ele colocou o nome de reintegração de posse afetiva. Por quê? Porque quando o pai faz tudo o que os filhos querem, né, cria justamente aquilo que eu falei no começo, né? Gente narcisista, déspotas, né? Gente que vai fazer aquilo que aquele rapaz fez. Eu nasci rico. Né? Você nunca vai ter o que eu tenho, né? Nunca vai ser o que eu sou. Né? Exatamente. Né? Vai ser gente da pior espécie. Né? Embora tenha dinheiro, né? É pobre por dentro. Né? Porque não amadureceu, não cresceu, não aprendeu a ser gente, a respeitar as outras pessoas. E é tipo de gente, esse tipo de gente que vai abandonar pai no asilo, sabe? E, né? Por quê? Não quer ter trabalho. Por quê? Porque não ensinou, o pai não se deu o próprio valor. Né? Então, querido, quando a gente ama a Deus, a Bíblia fala que, porque vocês são filhos, vocês não estão sem disciplina. Porque que pai que não disciplina o filho que ama? Porque se você ama seu filho realmente, você vai repreender. Você vai chamar a atenção. Você não vai ser refém de chantagem emocional nenhuma. Então, aprenda. Então, para você, filho, aí para não deixar os filhos sem nada, né? Diz aí que ele amarrou seu filho Isaac e deitou no altar. Gente, era um rapaz, diz aqui, voltarei com o rapaz. Então, eu imagino que ele já tinha ali, né? Os seus o quê? Já era um adolescente, vamos dizer assim. Vocês acham mesmo que um cara com mais de 100 anos de idade tinha condição de amarrar esse rapaz, deitar ele no altar contra a vontade dele? Não tinha. Então Isaac se entregou. Quem lembra daquela música Entre a Fé e a Razão, né, do grupo Trazendo a Arca? Tem uma partezinha, né? É difícil ser como Abraão e o filho entregar, ser Isaac e deitar sobre as pedras do altar. Então Isaac teve que se deixar, né, amarrar, né, e ser deitado. Por quê? Extrema confiança naquilo que... Ele tinha motivo para não confiar no pai que sempre adorava a Deus, temia a Deus, ouvia a Deus, né? Caminhava junto, estava sempre presente? Não, ele não tinha motivo para não confiar no seu pai. Então, aprenda a obediência, né? Que assim você vai estar honrando seu pai e tua mãe, porque isso está lá nos 10 mandamentos. Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem, para que te prolongue os seus dias na terra. Promessa de quê? De sucesso. Promessa de quê? De longevidade. Por que tem gente com a vida desgraçada e miserável? Porque não honrou pai e mãe. Às vezes, né, não é a vida só desgraçada e miserável, não. A vida que nem existe mais, já acabou. Por quê? Porque não seguiu os conselhos do pai e da mãe. E aí se mete com quem não se devia, fazendo coisas que não devia, aí vai parar na cadeia, vai ser morto por polícia, né? Enfim, vai ser morto por outro bandido. É isso que acontece. Morto por imprudência no trânsito, beber, sair correndo com moto, com carro, né? Então, a outra palavra até falava sobre isso. Ouve a instrução do teu pai e da tua mãe. Por quê? Porque elas vão te prolongar os seus anos de vida. Não é só uma questão espiritual, não, é uma questão lógica. Tá? Porque ouvir as pessoas que têm mais experiência viveram a vida com sabedoria, vai te poupar a sua vida e vai fazer você ter sucesso. Tá? Então, pense nisso. Filhos, querem dar um presente para o seu pai? Hoje, honra teu pai e honra a tua mãe, para que te vá bem, para que prolongue os seus dias. E você, papai, eu sei que não é fácil mesmo não, mas como eu coloquei, peça ajuda ao Pai, né, o nosso Pai Celestial, que Ele vai te dar sabedoria, diz a palavra de Deus, né? Se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus que Ele não coloca nenhum impedimento, nenhuma barreira. Ele vai dar a você sabedoria e graça para você ser um pai, um bom pai, um pai presente, um pai que, né, vai ser realmente chorado, lamentado, né, quando partir desse mundo, né? Então, que assim seja na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém?
Glória a Deus.